Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Palavra do Artista. O Centro Cultural Brasil-Moçambique apresenta, a partir deste momento, esta habitual conversa. Desta vez é com a Isa Bandeira. Ela vai falar sobre o feminino na fotografia do Ricardo Rangel. Essa conversa a propósito da passagem de mais de um ano do nascimento do Ricardo Rangel. Nasceu em 1924 e, se estivesse vivo, faria hoje 97 anos de idade. A conversa também tem como objetivo promover um debate e reflexão sobre a apresentação do feminino negro na fotografia do século XX e no começo do século XXI, em particular em Moçambique, mas neste caso com o fotógrafo Ricardo Rangel. A Isa Bandeira irá partir desta conversa com base o livro Pão Nosso Cada Noite. Isa Bandeira é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade de São Paulo em 2017, com a tese O Feminino na Fotografia Latino-Americana e Moçambicana, onde teve como pesquisa o Ricardo Teles, Hernan Dias e o Ricardo Rangel. É também mestre em História da Arte pela Universidade de São Paulo em 2012, uma dissertação em torno do movimento de arte contemporânea de Moçambique, MOVART, período de 2004 e 2010. Tem uma experiência na área das artes, com ênfase nas artes plásticas. Ela é também uma belíssima artista, né? Ela se expressa em vários temas. Já expôs aqui em Moçambique, no Museu Nacional da Arte, no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Ela expressa-se em pintura, instalação, fotografia, performance. Né? É sobre essa tese de doutoramento dos fotógrafos Ricardo Rangel, Ricardo Teles, a Colomba e Hernan Dias, em que o objetivo desta promoção da representação da imagem da mulher negra, ou outras palavras, do feminino negro na fotografia do século XX e século XXI, que iremos hoje aqui abordar. Bem-vinda, Isa Bandeira. É um prazer enorme recebê-la aqui nesta Palavra do Artista, essa conversa que, acima de tudo, é fortalecer as pontes existentes entre Moçambique e o Brasil. E hoje, como não podia deixar de ser, o Centro Cultural Brasil-Moçambique não quis deixar de lado este grande fotógrafo, que é uma referência não só em Moçambique, hoje em dia para o mundo todo, e que a fotografia, o fotojornalismo moçambicano está em volta deste trabalho deste grande homem, que é o Ricardo Rangel. Bem-vindo, Isa Bandeira. A palavra. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite feito pelo Jorge Dias, estar aqui no Centro Cultural Brasil-Moçambique, e principalmente nessa data tão importante que a gente está comemorando aí o nascimento do Ricardo Rangel. Então, esses ficam os meus agradecimentos por estar aí junto com vocês comemorando essa data tão importante. Como o Jorge já adiantou, realmente foi um trabalho que foi sendo construído assim, ao longo das idas que eu fui a Moçambique. Como ele colocou, eu já fui 3 vezes em Moçambique, a primeira em 2004 como artista, participando da Bienal, da primeira Bienal do MOVART. Depois nós voltamos aí novamente, mas mais proximamente ao trabalho que eu vou comentar aqui, em 2012. Quando eu fui também como curadora na Bienal, levando alguns artistas brasileiros para participar, e já fazendo aí o trabalho de campo que a gente foi organizando para levantar todo o material relativo ao Ricardo Rangel. O interessante é que cada vez que eu ia a Moçambique, eu ia aprendendo e conhecendo mais coisas sobre a cultura, sobre a cidade, e no final das contas, esses 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu já tenho, assim, vamos dizer, um leque muito maior de conhecimento sobre Moçambique. Ainda tem muita coisa ainda para aprender, mas certamente foi uma construção de um aprendizado cada vez que eu vou aí. Hoje eu também queria aproveitar, além de fazer esse agradecimento especial por estar aqui compartilhando essa conversa com vocês, e também na data do aniversário do Ricardo Rangel, recentemente a gente perdeu o Kalani da Silva, e eu queria, então, prestar minha homenagem, meu agradecimento também, a receptividade que o Kalani fez também em relação à minha pesquisa sobre o Ricardo Rangel, quando me recebeu exatamente aí
no Centro Cultural, quando ele ainda era o diretor, numa entrevista que ele acabou conversando muito tempo comigo, me acolheu muito bem, compartilhou várias histórias sobre aquele período, sobre a amizade dele com o Rangel, e recentemente a gente acabou também se despedindo do Kalani. Então eu queria também prestar essa homenagem, também agradecer a gentileza dele, porque foi muito útil, a conversa foi muito agradável também, que nós tivemos aí em 2012, intermediada inclusive pelo Jorge Dias. Então eu não poderia deixar passar em branco esse agradecimento também pela enorme generosidade que o Kalani da Silva teve comigo de me receber e de conversar longamente sobre a história toda de Moçambique, a amizade que ele compartilhava com o Rangel. Foi muito emocionante, muito bonito também. Então, fica aqui registrado meu agradecimento também. Bem, como o Jorge colocou também, a pesquisa foi um tripé. Nós vamos conversar especificamente sobre o trabalho do Rangel, mas é parte de uma pesquisa que teve o brasileiro Ricardo Teles, o que já esteve várias vezes em Moçambique também, quer dizer, teve uma exposição no Centro Cultural Brasil-Moçambique, e também na oportunidade de conhecer o Rangel. Então, o Teles teve também esse contato próximo ao Rangel, por ter tido a oportunidade de expor aí em Moçambique e conhecer o Rangel também na ocasião. E depois, a outra parte do tripé foi o Hernan Dias, que é um colombiano já falecido, e que também teve uma trajetória muito importante no resgate, no registro da população afro-caribenha, especificamente em Cartagena das Índias, que era um porto muito importante também nesse circuito da diáspora que a gente acabou vivendo aqui na América Latina. Então, os três têm muito em comum, e aí já fica subentendido por que essa pesquisa agregou esses três fotógrafos que tinham uma tradição no fotojornalismo, os três. Então, esse era um parâmetro também da pesquisa, né? Os objetivos específicos que a gente procurava, que esses fotojornalistas tivessem como, vamos dizer, um tema central, que aparecesse na biografia deles, no trabalho, a mulher, o registro da mulher negra. Outra característica é que só saísse desse, vamos dizer, desse estereótipo em que, em geral, a mulher negra, a gente percebe na bibliografia, ou esse registro, vamos chamar assim, na chave do exótico, do diferente, numa construção de uma iconografia muito ligada aos interesses dos colonizadores, tanto os portugueses quanto os espanhóis, porque durante a pesquisa a gente observou que, independente da colonização, da origem da colonização, por exemplo, no caso que nós partilhamos, tanto Moçambique quanto o Brasil, essa colonização portuguesa, no caso da colonização na Colômbia, que foi espanhola, nós observamos alguns ideais muito próximos, muito semelhantes. Então, nós podemos constatar, no final, que havia, sim, na nossa hipótese, um projeto muito semelhante de uma iconografia que se repetia, né, nesse contexto transcultural. Bem, em princípio, para a gente começar a conversa, foi assim que a gente começou assim, a pensar sobre esse trânsito desse registro feminino, especificamente do feminino negro. O Rangel eu conheci, não pessoalmente, mas como eu falei, todas as vezes que eu ia a Moçambique, essas 3 vezes que eu fui pessoalmente, eu tive essa oportunidade cada vez mais de alargar meu conhecimento sobre a cultura moçambicana. E numa das entrevistas que eu estava fazendo com um dos artistas, o Mauro Pinto, ainda para a dissertação de mestrado sobre o Movarte, sobre a cena contemporânea em Moçambique, o Mauro Pinto citou para mim o Rangel, e a partir eu posso dizer que o ponto inaugural do meu contato sobre o Ricardo Rangel, sobre todo o trabalho dele, foi através do Mauro Pinto.
nessa entrevista. E aí, a partir daí, a gente foi cada vez mais se aproximando desse trabalho belíssimo que o Ricardo Rangel desenvolveu em toda a sua carreira. Esse trabalho que eu escolhi especificamente para falar sobre ele, que é o fotolivro O Pão Nosso de Cada Noite, ele foi lançado em 2004, justamente no período em que o Rangel completava 80 anos. Foi, assim, também uma comemoração do aniversário dele. E a gente está aqui hoje junto também nessa comemoração, eu acho que é muito simbólico também, e importante para a cultura moçambicana. A gente está aí, novamente, está revendo o trabalho do Rangel, que foi muito importante, né? E continua sendo, porque é um trabalho muito inspirador. Você quer comentar alguma coisa, Jorge? Senão eu sigo aqui falando. Não, isso, fantástico esta, a gente dizer, não é? O Ricardo Rangel é um fotógrafo extremamente importante, sim, mas me aguça por curiosidade, porque Moçambique é um país com belíssimos fotógrafos, sem colocar aqui a questão de ordem de valor, e fotógrafos que trabalharam também a representação da mulher negra, acima de tudo. Não? Vários fotógrafos trabalharam isto, trabalham isto hoje. E foi assertiva a sua escolha, no sentido de que também, por trás desse trabalho todo do Rangel, traz uma história da colonização, penso que vai falar isso mais à frente, e traz uma história do início da história da cidade de Maputo, baseando a rua de Bagamoyo, a Rua da Aruja, a Rua de Bagamoyo, né? Onde uma das suas vindas para Maputo, nós recebemos, nesse tempo eu era ainda como diretor da Escola Nacional de Artes Visuais, e ia várias vezes a essa rua, e conheci essa rua de perto. Se estivesse na rua, passamos algumas refeições em algum daqueles bares que estão lá, e são os mesmos lugares que depois, antes o Rangel fez lá, documentou várias imagens, várias mulheres e essa vida da Rua da Aruz, e que está no livro no nosso de cada noite. Né? Era nesse sentido, só uma nota de rodapé que ia colocar aqui. Sim. Depois é interessante, a tua tese vai ser em cima do livro, desse livro. Sim. Bem, em princípio, eu acho que você pontuou uma coisa muito importante, que você tem o Mauro Pinto, mas o que é mais interessante também na cena artística de Moçambique, primeiro é essa grande vitalidade que a cena artística moçambicana apresenta. Eu fiquei muito impressionada, fico todas as vezes que eu vou, com essa vitalidade artística, cada vez também gerações surgindo de artistas, apresentando outras coisas, outros grupos que vão se colocando também na cena. Então, isso é muito surpreendente também. Em termos de fotografia, também tem uma vitalidade muito grande. Sim, você tem razão, existem outros fotógrafos, por exemplo, Sebastião Langa. Eu gosto de falar de Sebastião Langa, porque ele faz, para mim, faz quase um contraponto ao Rangel. Ele está ali mais ou menos no mesmo período, mas ele tem ele traz uma outra iconografia, um outro registro, muito diferente do registro do Rangel, que, digamos, é um registro mais comprometido criticamente, politicamente, com pautas políticas, vamos dizer, de um engajamento mais voltado para o momento que depois vai acontecer em 75, foi a independência. Já o Sebastião Langa, ele vai trazer quase que uma representação, uma voz do colonizador. É muito interessante. Eu acho que os dois juntos, a fotografia do Langa, junto com a fotografia do Rangel, faz um complemento muito importante desse período colonial em Moçambique. Porque o Langa vai trazer, por exemplo, fotografias de casamento com os moçambicanos fazendo casamento na Igreja Católica. Então, saindo já um pouco nessa ideia vamos dizer, seguindo mais uma tendência a absorver, forçosamente ou não, a cultura do colonizador, do português, né? A cultura da Igreja Católica. Então,
é um parâmetro muito interessante de comparação, o Langa com, por exemplo, o Rangel. Também temos o Sérgio Santimanco, temos o Coquelin, que também já se foi, mas tem também uma produção muito grande, trabalhou com Rangel. Quer dizer, há um momento em que todos trabalham junto, todos convivem junto. O livro, por exemplo, O Pão Nosso de Cada Noite, ele vai trazer, desculpe, ele vai trazer também, é um livro que junta texto e fotografia. E os textos vão trazer o Cabasso, o Rui, vários, eu corro risco de esquecer alguns. Exatamente. E vai trazer, então, todo esse grupo, vamos dizer que ali estão jovens, bem jovens, alguns começando, que hoje nós temos o legado deles, temos já todo vamos dizer, uma historiografia sobre cada um desses personagens que estavam ali naquela cena, mas ali eles estavam também iniciando, de um começo também de muitas coisas ali, de muitas profissões que se seguiram, né, com o passar dos anos. Mas é muito efervescente também aquela convivência. E aí eles prestam todos esse depoimento, é muito interessante, a parte de textos do livro, O Pão Nosso de Cada Noite, é um registro também histórico muito importante, que complementa também as imagens. Então, nós temos o Mauro Pinto, nós temos o Sérgio, o Coquelin, o Sebastião Langa, e todo um outro grupo também mais recente, mais jovem, que também está aí na cena da fotografia, ganhando prêmios, expondo, tanto em Moçambique como fora de Moçambique. Então, você vê que houve um legado do Rangel. A fotografia moçambicana, hoje, ela tem o seu espaço próprio. O próprio Mauro ganhou já vários prêmios muito importantes em termos de premiações internacionais. Então, realmente, é um legado que traz aí o Rangel, que não, digamos, não fecha a gaveta do todo o processo que o Rangel colocou aí em movimento, porque quando ele, em 84, vai criar, né, vai fundar o Centro de Documentação e Formação Fotográfica, ele vai criar uma escola de fotografia dentro do fotojornalismo, mas depois ela também começa a se caminhar sozinha, né, ter uma autonomia, porque os jovens que vão se aproximando, por exemplo, da fotografia, eles vão também criando essa identidade própria, isso é muito importante. Eu mesma fiquei muito surpresa com essa força da fotografia em Moçambique. Não só em Moçambique, mas na África e em outros lugares também. A fotografia tem um peso grande, mas em Moçambique, como eu estive em Moçambique especificamente, mais tempo, é bastante surpreendente. Então, realmente, tem essa questão. Sim, a Rua Bagamoio, que é tão comentada no livro como a Rua Araújo, porque quando nós chamamos Maputo agora, que foi depois da independência esse nome, mas anterior, né, no período colonial, era Lourenço Marques. E aí a rua era a Rua Araújo. Então, toda vez que essa geração vai comentar sobre esse período colonial, é natural que eles citem o nome da Rua Araújo, porque é esse espaço que eles conheciam, essa é a cidade que eles conheciam, que eles vivenciaram bastante nesse período. Depois de 75, aí a rua recebe o nome de Rua Bagamoio, e é realmente o lugar onde fica a ENAVE, a Escola Nacional de Artes Visuais, e eu estive aí várias vezes transitando, e sempre, nossa, aqui funcionava o lugar tal, e existe ainda toda uma arquitetura que remete a esse período. E, de certa forma, também existe um movimento também sociocultural que também ainda persevera. A gente também percebe isso porque, junto com o Jorge, a gente teve também a oportunidade de passar aí no horário da noite e ver toda uma movimentação também, não igual exatamente como era no período do Rangel, mas muito similar, muito próximo. Nós podemos observar alguns personagens ainda. Claro que é interessante pensar na Rua Araújo, atual Bagamoio, mas pensar também nessa cidade colonial. O arquiteto Forjás, ele comenta muito essa transformação dessa urbanidade de Lourenço Marques para essa
vamos dizer, essa modernidade, né? Essa intenção de modernizar a cidade, porque o projeto colonial ele tinha muito a ver com essa ideia de civilização. Não se levava em consideração o que a gente tanto comenta hoje, né? Aquela palavra chamada alteridade, ou seja, respeitar o outro, conhecer o outro. Era muito mais um projeto, uma ideologia de imposição. Então, você apagava a cultura do outro, e isso não foi só em Moçambique, como eu comentei, é o mesmo, na minha conclusão, né, que deixa bem claro que é a minha perspectiva. Dentro da minha perspectiva, esse projeto ele se estendeu no Brasil e na Colômbia, que é esse apagamento da cultura do outro, o desrespeito à autoridade, da alteridade. Então, eu chego junto com a igreja, porque a igreja vai ter um projeto também, assim, de colonizar, vamos dizer, os corpos também. Então, existe todo um código de se comportar corporalmente, o que seria adequado, e tudo aquilo que não é adequado não é civilizado. Então, dentro dessa ideia de não ser civilizado, vai entrar justamente esse projeto de civilização, a partir, né, dessa perspectiva colonial. Então, a urbanização de Lourenço Marques, ela vai entrar nessa chave, dessa ideia, dessa ideologia da civilização. Então, vai acontecer como essa modernidade? Justamente com a entrada do porto e das estradas de ferro, né? Justamente a estrada de ferro e a localização portuária é esse transporte não só de mercadoria, mas o trânsito de pessoas e trânsito de culturas. Então, a Rua Araújo está muito próximo ali à área portuária. Então, é natural que tudo que chegasse, todos os navios, cargueiros, traz uma população que é, ao mesmo tempo, transitória, mas de vivências outras, experiências e culturas outras. E é esse contraste, essa convivência que vai ser ali o foco da Rua Araújo. Quando acho que vocês estão vendo aí os slides, toda essa cena, o livro, vale ressaltar que o livro tem 79 imagens. Eu selecionei apenas 12, para que a gente pudesse estar observando bem essa questão dessa ambiência em que o Rangel estava totalmente imerso. Ele não era um fotógrafo, vamos dizer, também transitório. Ele vivia aquele espaço. Ele saía, como ele mesmo coloca, né? Ele dá o depoimento que ele ia muitas vezes para a Rua Bagamoio, hoje, depois do horário que ele trabalhava no jornal. Então, ele saía do jornal entre 1, 2 horas, fechamento de matéria, e ele ia lá para todo esse ambiente que era cercado de bares, cabarés, que era o Ritz, o Casablanca. Então, não era um só, haviam alguns. E eles transitavam em todo esse universo. Saía do Ritz, ia para o Casablanca. Então, eles iam mudando, iam marcando, fazendo esse trânsito ao longo da madrugada. Então, era uma convivência, assim, praticamente cotidiana, frequente. Não era como hoje a ideia de você fazer um projeto fotográfico em que você tem começo, meio e fim, e você vai especificamente para fazer esses registros. Esses registros que aconteceram, que deu origem depois à publicação dessas fotos nesse livro, fez parte da rotina. Ele estava sempre com a máquina a tiracolo, e naquele ambiente ele ia fotografando, ele estava sempre, vamos dizer, a postos, para fazer um clique. É muito diferente dessa ideia que nós temos hoje, mais, né, contemporânea, do projeto fotográfico. Fazia parte da rotina dele estar com a máquina fotográfica e estar atento ao universo em que ele estava inserido. Por isso também eu comento que muitos registros, por exemplo, agora na tela vocês estão vendo a Bebê da Rua Araújo. Esse é a alcunha, né, o nome em que essa moça recebia. Bebê é Brigitte Bardot, uma atriz francesa que, enfim, hoje internacionalmente conhecida, e que usava também esse estilo de cabelo, trança, essa franja. Então, qual é a leitura que a gente pode fazer dessa imagem?
Primeiro, o título ele já dá uma pista, né? Em geral, a obra, quando ela tem um título, ela já é uma pista para uma possível leitura daquela imagem. Então, bebê se refere a Brigitte Bardot. O cabelo, se a gente for olhar assim, a imagem, qual é a leitura que a gente faz? Bom, possivelmente é uma peruca, e uma peruca que remete também à atriz. Você observa também que nessa série de fotos, ela tem sempre um foco e uma parte que não tem foco, desfocada. Também o Rangel, ele colocava muito que ele, nesse momento, ele não trabalhava ali, essas fotos não tinham flash. E havia sempre vamos dizer, uma incredulidade, assim, uma falta de crença, assim, por parte de todas essas moças que estavam sendo registradas, eu acho que de modo geral, das pessoas que não tinham muito contato sobre essa técnica da fotografia, que também não era tão popular como é hoje, se realmente estava sendo feito um registro, porque no ambiente noturno, digamos, com uma imagem que não favorecesse muito, sempre se tinha a ideia de que se usava flash. E aí nessas fotos, ele coloca que ele não fazia flash. Então, a gente pode ver também que às vezes, as áreas que não têm foco, elas são muito reflexo também nessa questão dele trabalhar a luz, que nesse ponto foi um exercício fantástico que ele fez, porque ele conseguiu movimento, né, contraste de luz e escuro muito interessantes. E o próprio desfoque, eu acho que tinha muito podia contar muito uma narrativa desse ambiente que ele estava inserido, que esse ambiente noturno, de conversas, vamos dizer, algumas à meia luz, de intimidade, de proximidade. Então, a luz conversa muito com vamos dizer, a ambiência do local. O que ele queria também registrar para a gente, meio que a gente entra também nesses lugares, a gente também começa a fazer parte dessas mesas, dessas rodas de conversa. É interessante também ver que ele faz sempre recortes também das moças. Em geral, por exemplo, agora essa é um trio que está conversando, nós temos uma moça que está de perfil, uma moça que não está, literalmente, ela não está numa posição frontal. Também, se a gente for observar a dinâmica desse enquadramento, ele deixa o centro da imagem praticamente livre e trabalha a imagem, vamos dizer, nas bordas. Isso também dá uma dinâmica no olhar, porque o nosso olhar está muito, vamos dizer, formado, vamos dizer, buscando um ponto central, um ponto focal que seja o centro. Nós temos um pouco essa tradição que vem da pintura, que a fotografia vai herdar muitos cânones da pintura, a fotografia vai herdar, né, a perspectiva, os ângulos, essa questão do ponto central que eu estou colocando. E essa foto, por exemplo, Olhares Cruzados, do Barritz, que é de 70, nós temos aí 10 imagens que são feitas na década de 70, que mostra bastante essa descentralização da imagem. E vocês podem observar que, para mim, na tela, à direita, nós temos nós temos um rosto masculino de perfil, mas ele tem que observar com bastante atenção, porque ele quase se mescla numa zona escura do cabelo da modelo que tá de perfil. Então, quase uma sutileza nessa imagem, alguém que vai, exatamente como o Rangel, que quase que se intromete nessa conversa para fazer esse registro, esse outro rapaz que está aí quase que sumindo no quadro, no enquadramento, é similar à posição do fotógrafo, que se intromete naquela conversa, naquele grupo, para fazer um registro fotográfico. Então, esse rapaz é como se também ele estivesse chegando nessa conversa que já estava iniciada. Claro que toda análise da imagem, ela vai trazer sempre uma subjetividade. Por quê? Porque cada pessoa, cada olhar, vai trazer o seu contexto individual. Então, essa análise que eu estou fazendo é minha, pessoal, traz o meu contexto cultural, toda a minha bagagem cultural também, que está me informando e formando
a minha leitura dessa imagem? Existem imagens que elas têm códigos tão fechados numa cultura que fica mais, vamos dizer, complexo a leitura dessa imagem. Outras, ela tem, vamos dizer, uma leitura mais aberta, que agrega mais contextos e mais subjetividades. Por que eu estou fazendo essa diferenciação da objetividade da leitura de uma imagem? Porque, por exemplo, essas imagens da década de 70, como essa próxima, que é Quem ensina o que a quem, no Bar Casablanca, vocês podem observar que essa leitura da imagem, ela vai trazer, claro que, como eu frisei, o título é uma pista muito grande na leitura da imagem. Nós já sabemos que é década de 70. Então, quando a gente pensa numa década, a gente já pode também pensar todo um comportamento corporal, sociocultural. A vestimenta, ela é um referente quando você vai falar de uma análise de imagem. A roupa que elas estão usando, o cabelo, a maquiagem, tudo isso traz informações que agregam a essa análise. Então, nós observamos aí um vestuário, uma roupa, um comportamento que já nos indica o quê? A influência também de toda uma cultura que não está acontecendo só em Moçambique, mas está acontecendo no mundo. Apesar da gente não ter hoje, como a gente tem hoje, a internet, que nos informa em tempo real todas as culturas do mundo, nós tínhamos o quê? Exatamente o porto, exatamente a estrada de ferro, o avião, todas essas formas de transporte, não só de pessoas, mas de culturas. Então, Moçambique, ele vai receber todo esse referencial, vamos dizer, da modernidade, da década de 70, através desse trânsito de mercadorias e de pessoas. Então, a gente observa aí o quê? Essa absorção dessa cultura, que não é a cultura local, mas é esse trânsito entre culturas. Vale lembrar que o Rangel, ele traz, vamos dizer, no DNA dele, essa mestiçagem de culturas. Por quê? Porque ele se coloca como moçambicano, como grego e como chinês. Porque o avô materno dele era chinês. Então, subindo agora os slides para a gente dar uma passada, próximo, para cima. Então, a gente vai ver, já falamos dessa, uma paradinha aqui, por favor, nessa. O que a gente vai observar? Que, para essas experiências tão vívidas na vida do Rangel, dessa cultura que estava sendo implementada, ele vai relatar um fato muito importante, que ele viu a avó dele numa fila, né, para fazer compras de carne, toda essa segregação também que havia, ele vai trazer nesse olhar e nesses registros. Uma coisa que eu acho importante observar, por exemplo, porque nós estamos falando de segregação racial, a gente observa como ele faz alguns registros, onde nós podemos observar que nesses espaços, nós observamos o quê? Uma estreita proximidade, por exemplo, aqui, você vê um homem branco com uma mulher negra. Isso dentro do espaço por exemplo, do Barmundo, mas também vai aparecer no Casablanca, no Ritz, você vai ver essa interação. Uma interação que ela era, vamos dizer, no mínimo, poderia causar muitos problemas, porque você tinha sempre a PIDE, que é a Polícia Internacional de Segurança, sempre ali rodeando esse convívio que não seria adequado. Então, você vê que nesses espaços, às vezes, que é público e é privado e é íntimo, e vamos dizer, há mais uma permissividade, esses encontros vão acontecer. Isso é uma coisa muito interessante também do Rangel trazer na obra dele esses espaços, vamos dizer, de permissividade. Então, quando a gente fala, havia os lugares dos brancos, os lugares dos negros, em todo lugar que houve essa segregação de forma bastante explícita, o Rangel traz essa lacuna, ele traz esse meio do caminho, onde esses espaços aconteciam, onde esses encontros, as interseções aconteciam. Então, isso é muito interessante também para trazer para a gente hoje
que não existia essa radicalidade de um lado e do outro. Havia em certos lugares, em certos momentos, esse meio do caminho. Toda essa ambiência noturna, onde essa permissividade, essa mescla de culturas, onde vai passar ali marinheiros, advogados, jornalistas, artistas, poetas, onde ali vai acontecer. Próxima que eu quero comentar, mais para cima, a próxima, depois a figura 9. Enquanto o Kivi coloca aí a figura 9, vamos seguindo. Em relação à mulher, especificamente em relação à mulher, já falei da ambientação, já falei da questão da Rua Bagamoio, a questão da modernidade de Lourenço Marx, a questão da civilização, da modernidade, da alteridade, desse projeto. Vamos falar especificamente da mulher negra. Você observa que quando ele vai registrar a mulher, ele vai sempre um corte, em geral vamos dizer, às vezes da metade da cintura para cima, em geral ele tem esse corte. Pouquíssimos registros vai ser corpo inteiro. A mulher está sempre numa postura participativa, sorridente, inserida num ambiente, vamos dizer, até festivo, de conversa, de contato social. Teoricamente, fica um pouco difícil você imaginar, se não tivesse legenda, qual seria a profissão dessas mulheres. Talvez não tivesse uma leitura tão direcionada para o universo da prostituição. Se você não tivesse, por exemplo, o universo do bar, do cabaré, ou mesmo o próprio registro do corpo, como ele faz. Essa é uma característica também onde o Rangel traz essa mulher, que tem como profissão a prostituição. Ele não traz essa mulher num ambiente em que a profissão traz para ela uma conotação negativa e marginalizada. Nós já tivemos e temos vários trabalhos onde a mulher negra, ou até mesmo mulher de outra origem étnica, como atuando na profissão de prostituição, fica bastante explícito no registro que ela está num ambiente de prostituição, que ela é uma prostituta. Porém, o trabalho do Rangel, ele traz uma visão muito diferente. Ele não traz essa mulher já nessa chave, olha, você está olhando para uma prostituta. Essa é um respeito que ele traz, e talvez por esse conhecimento que ele tinha da cena e até da proximidade com essas moças que ele convivia, tinha um convívio real com elas, ali bastante, né, diário, cotidiano, que traz vamos dizer, na imagem, ele traz quase que um resgate de uma dignidade para essa mulher, que, na verdade, estava ali numa chave de sobrevivência. Algumas moravam em bairros bastante distantes dessa zona da Baixa, ali da Rua Araújo. Então, elas faziam um trânsito, uma movimentação pela cidade, às vezes em distâncias bem grandes, até chegar nessa área onde ia ser o ganha-pão delas, onde era o lugar onde elas iam prover a família, às vezes os próprios filhos, os pais, as mães, que às vezes poderiam até não saber que elas estavam atuando nessa área, nesse tipo de profissão. Mas era um modo de sobrevivência. E aqui eu quero explicar também, eu quero colocar, o Aurélio Rocha, por exemplo, ele vai falar muito sobre a questão da educação em Moçambique. E ele vai falar nesse período a grande taxa de índice de analfabetismo moçambicano. Um número muito pequeno de pessoas que iam à escola. Isso, quando eu falo analfabetismo, escola, eu estou falando numa cultura de uma sociedade colonial. Ou seja, que língua, que escola? Uma escola que ensina o português. Um ensinamento, uma metodologia, uma aprendizagem, muitas vezes 100% culturalmente ligado ao colonizador. Então, muitas dessas
pessoas, às vezes, não sabiam falar o português corretamente, às vezes misturavam as suas línguas que falavam, ronga, e as outras, né, que são várias, com o português, né, de Portugal, e aí ficava aquela mescla. Algumas não falavam, vamos dizer, fluente o português. Então, existia também a barreira linguística, além da barreira cultural. E nesse aspecto, a mulher é vamos dizer, o segmento que mais vai sofrer as consequências dessa, vamos dizer, dessa civilidade, dessa modernidade, vamos dizer, dessa apropriação cultural que vai acontecendo. Então, elas não tinham como se encaixar nos serviços que agora essa cidade, essa Lourenço Marques, vai demandar. Quais são os serviços? Por exemplo, esse serviço noturno, esse bar para aquele marinheiro que chega, que vai ficar às vezes 24 horas naquele porto, 2 dias, e que precisa ter um lugar para descansar, uma pousada, a se alimentar. Então, toda uma demanda de serviço que vai vir desse trânsito de pessoas e mercadorias. Então, vai se constituir nessa Lourenço Marques toda uma demanda de serviços e quem vai prestar esse serviço? Claro que muitos homens vão acabar sendo utilizados, vão acabar ganhando dinheiro, sendo atraídos para essa, vamos dizer, para essa cidade urbana, que está se urbanizando, e muitas vezes para os serviços pesados, para a construção das estradas de ferro, onde o Rangel também tem registros maravilhosos, né, que também são documentos históricos. Então, nós vamos ver que alguém precisava construir a cidade, né? Então, você vai ver muitos homens nesses serviços pesados de construção, não só da construção civil, dos edifícios públicos, de toda a demanda que a administração colonial vai exigir, como também do próprio sistema de transporte, das estradas de ferro, próprio porto e tudo mais. E aí, qual seria o lugar das mulheres nessa cidade, né? Seriam as costureiras, tinham bastante mulheres trabalhando com costura, e prestação de serviços domésticos, né? Que os próprios colonizadores vão começar a exigir, pedir por essa prestação de serviço, e aí é uma outra forma de ganhar pão. E aqueles que não estão nessa margem de serviços acabam encontrando um lugar no divertimento, na dança, na música, no circo. Tem um período também que tem esses espetáculos mais relacionado a entretenimento, não a prostituição diretamente, mas mais, vamos dizer, o show business, né, que está ali também naquele circuito. E esse vai ser o nicho que essas mulheres vão atuar. Tem um filme que eu recomendo bastante, que é um brasileiro, o Licínio, que já está aí radicado, já é um moçambicano, que é a Virgem Margarida, que vai contar muito essa história dessa mulher que acaba indo para essa região, da Baixa, ali da Rua Araújo, ou vai entrar nessa área da prostituição, e que aí também vai, num outro momento, né, e aí já pelo processo já da própria Frelimo, vai ter também toda uma repressão que vai culminar também, muitas vezes, tendo a mulher também como alvo dessa nova política que vai se impondo. Então, você vê que tem todo um olhar respeitoso para essas mulheres por parte do Rangel. Isso é um trabalho muito diferenciado que traz aí, não só para Moçambique, mas do contexto da fotografia internacional, o trabalho do Rangel. Como trazer um tema, que não é um tema novo, a prostituição feminina, trazer sobre um novo olhar, trazer uma mulher que está nessa área, mas trazer uma nova narrativa, uma narrativa em que traz uma dignidade também para essa mulher. Esse é um diferencial muito importante para o Rangel. Contemplei algumas observações que você colocou, Jorge? Sim, sim. Vê se eu esqueci mais alguma coisa. Olha, tem aqui comentários que eu gostei imenso de poder partilhar aqui contigo, né? O João Adriano, moçambicano, que está em São Paulo, ele faz aqui um comentário
E uma pergunta, né? Uma pergunta que como é que tu olhas hoje a nova geração dos fotógrafos como António Costa, Mauro Pinto, Yasmin Santos? Esses novos fotógrafos, como é que são? Como é que tu olhas para esses novos fotógrafos? Também tem um moçambicano que está em Portugal, Tito Spelembe, participa sempre das nossas conversas. Eu cumprimento aqui, boa tarde. E a Beatriz, uma brasileira moçambicana, praticamente há muitos anos aqui em Moçambique. Muito obrigado pelo seu comentário, Beatriz. E a Mércia Muan participa. E a Jarbas Maris, né? Fala que essas fotos, portanto, falas em um olhar real do fotógrafo. Muito interessante, né? Muito bem. Queres comentar alguma coisa sobre o que o Adriano pergunta aqui? Sim, vou comentar. Sim, em primeiro lugar, quero agradecer a participação do João Adriano. O João Adriano, aqui em São Paulo, tem sido uma figura de ponta, trazendo aí todo esse universo moçambicano. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e continuaremos fazendo essa ponte, muito importante. E ele tem toda a razão, tem uma geração aí nova, novíssima, que o Mauro Pinto teve a oportunidade, inclusive, de conhecer e trabalhar com o Rangel. Mas muitos outros não tiveram essa oportunidade de conhecer. Eu mesma não conheci pessoalmente o Ricardo Rangel, porque, lamentavelmente, ele faleceu em 2004. Então, eu não tive essa oportunidade. Então, muitos outros, essa nova geração, vamos chamar assim, esses, não necessariamente de idade, mas uma geração toda que está entrando nessa área específica da fotografia, é impressionante. Realmente é um trabalho de uma qualidade visual muito, assim, inspiradora realmente, e que traz, eu acho que o mais importante que eu queria ressaltar, quando eu comecei a pesquisar Moçambique, e fui a Moçambique, e fiz a dissertação especificamente sobre arte contemporânea, era uma área, assim, vamos dizer, muito nova. Aqui no Brasil, havia assim, uma bibliografia muito direcionada, vamos dizer, um estudo antropológico, mais, vamos dizer, muito mais vinculado a essa questão mesmo de, vamos dizer, de um povo mais autóctone, de uma cultura mais, vamos dizer, inicial, de séculos muito anteriores. Eu trazia, séculos XV, anteriores, e eu trazia uma perspectiva de uma África e de Moçambique, agora, atual, no período de 2004, por exemplo, 2010. E era uma grande, vamos dizer, uma grande novidade em todos os lugares em que eu falava, porque havia no imaginário, no nosso imaginário, havia sempre a máscara, a escultura, uma tradição muito ligada a uma corporeidade de marcas culturais, muito que nos foi passada assim, por vamos dizer, um viés muito etnocêntrico, muito eurocêntrico. Então, isso nos formou também, intelectualmente e visualmente. Então, quando eu trazia toda a produção dos artistas contemporâneos moçambicanos, era uma grande novidade. E ali já se apontava algumas coisas de fotografia, mas ainda muito, vamos dizer, tímida, iniciante. Depois disso, essa área, o campo da fotografia moçambicana, ampliou-se muito, muito. Então, muitos outros apareceram na cena. E é impressionante a qualidade da narrativa fotográfica que eles trazem. Tem muito também essa ideia de trazer, e vejo muitos temas também novos, já um pouco afastados dessa África que vem muito nessa chave que eu comentei, muito de um olhar eurocêntrico. É muito importante a gente trazer esse olhar do moçambicano, do próprio africano, a própria voz de quem está ali vivenciando a cultura. É muito importante. Então, que venham muito mais fotógrafos moçambicanos, fotógrafos africanos, fazendo a sua própria narrativa. Isso eu acho que só tem aumentado. Então, eu vejo, por exemplo, os temas que eles trazem
trazem novas informações sobre Moçambique, novas imagens. Por exemplo, vou falar do Mauro, que conheço bastante o percurso dele, não só a produção atual. O próprio trabalho em que ele ganhou um prêmio, que ele pede licença para entrar na casa das pessoas, é muito interessante, por isso trouxe até uma premiação para ele. Por quê? Porque ele vai trazer todo esse modo de vida de dentro da casa de cada um, né? E ele sendo também um africano, não é uma pessoa branca, de fora, de uma outra cultura, querendo interpretar a cultura do outro. O que é irônico, porque eu estou falando exatamente sobre a cultura de vocês. Eu não sou moçambicana, eu sou branca, estou falando da mulher negra. O conhecimento ele é amplo, qualquer pessoa pode falar e produzir conhecimento. Mas eu fico cada vez mais feliz em que o próprio produtor da cultura fale da sua cultura, né? Esse diálogo e essa produção, eu acho que está crescendo cada vez mais. Eu busquei um recorte feminino, porque como mulher eu tenho essa possibilidade de estar nesse lugar mais confortável. Se eu fosse uma mulher e negra, eu estaria mais confortável ainda. Mas eu não sou. Não tenho todos esses requisitos que me dariam mais autoridade para falar. Mas, como estamos num sistema de democracia e de aprendizado e de formação de conhecimento, eu também posso me dar, digamos, essa licença. Mas, de verdade, existem bastante fotógrafos, eu acho que eles estão... Não quero analisar a imagem de pessoas que estão, assim, começando na fotografia, porque eu acho que é muito prematuro. Primeiro, eu não me pretendo ser uma crítica de arte. Eu, como o Jorge colocou, eu também sou artista. Eu não quero me colocar na cena como uma crítica de arte. Eu tive um período de pesquisadora, gosto vamos dizer, dessa outra área em que eu posso navegar. De pesquisar é conhecer. Eu não quero me colocar nessa seara da crítica de arte, principalmente de uma formação de arte de artistas e de produção artísticas que estão se formando agora. Por quê? Porque todo artista, eu sendo artista, o artista tem um período de maturação, de amadurecimento. É muito prematuro analisar imagens de artistas que estão começando um processo. Então, a Yasmin, o Antônio, eu não conheço muito toda a produção deles, seria muito prematuro. Por isso eu falei sobre o Mauro, porque o Mauro já tem mais de 10 anos aí que está especificamente atuando como, né, na fotografia, especificamente. É um fotógrafo como profissão. É isso que ele faz há mais de 10 anos. Então, ele já tem, vamos dizer assim, aí vai um pouquinho de curadoria, ele já tem um trabalho em que a gente pode olhar para trás, para frente e fazer alguns comentários. Os novos fotógrafos que estão iniciando um processo já é muito mais complicado, porque tem o tempo deles amadurecerem. Mas o que eu percebo é que todos estão olhando para uma África hoje, para temas que eles estão vivenciando e que, de certa forma, estão num contexto inseridos. Então, um olhar que, no futuro, vai ter uma força muito grande. No momento também, claro, porque a África ainda tem muito a ser conhecida. Então, em relação ao João Adriano, eu quero ressaltar aí que ele é praticamente um embaixador de Moçambique aqui em São Paulo. Então, isso é muito bacana também da gente estar aí fazendo essas parcerias. Qual seria a outra pergunta? Porque eu falei já... A Cristina Bastos, lá do Espírito Santo, né? Ela comenta aqui a fotografia como registro de transformações sociais e culturais. Adoro, pois é enriquecedor. Né? Falaste bem é verdade. Disso, como é que nós podemos compreender as sociedades de hoje através do registro fotográfico. Né? Isso nos permite compreender as transformações sociais, de onde a gente veio, quanto a gente vai, e a fotografia tem um papel importantíssimo nisso. Sim, a fotografia é um documento histórico.
E a Cristina Bastos também, como artista, trabalha bastante também com fotografia, entre outras técnicas, e sempre tem essa... Quando ela usa a fotografia como artista visual, ela também sempre traz também essa questão desse registro histórico, né? Ela tem séries que trabalham bastante isso. Uma que ela fez que tem muito essa questão de pensar nessa transformação foi um trabalho que ela levou para a Bienal, em que ela vai trabalhar exatamente isso que eu comentei, dessa cidade, principalmente dessa região da Baixa, da transformação dessa malha urbana que Lourenço Marx teve, né, nessa modernização, essa superposição que ela faz da cidade, e ela faz um quebra-cabeça em cima desses registros que ela foi levantando, fotografou, praticamente um trabalho que ela fez de arqueologia, assim, de pesquisa histórica, arqueológica, que ela vai reconstituir através de registros de plantas topográficas e registros fotográficos. Ela faz toda uma pesquisa grande, muito séria, onde ela vai intercalar, né, sobrepor essas cidades, né, essas transformações urbanas que vão acontecendo no espaço urbano da cidade. Então, é voltar para trás, ver o que aconteceu, ter essa possibilidade da gente ter esses registros e repensar o que nós estamos fazendo. Por exemplo, essa questão do registro das mulheres, e eu escolhi especificamente as mulheres prostitutas, porque uma realidade ainda nos dias atuais, não é uma coisa que ficou no passado em nenhum lugar do mundo, né? É uma realidade ainda muito viva nas cidades. Aonde você for, existe ainda prostituição, tanto feminina quanto masculina. Então, é um tema, por isso é um tema que os fotógrafos estão sempre revisitando. Quando você é um fotógrafo e você pensa, vou fazer um projeto fotográfico, você pensa, qual vai ser o tema? O que eu vou registrar? Qual vai ser minha contribuição? Qual vai ser meu olhar? A prostituição, tanto feminina quanto masculina, e infelizmente também infantil, ela existe, ela é uma realidade combatida internacionalmente. Então, é um tema que é revisitado. Mas, quais são os olhares? O mais interessante é que em 59, ali na década de 50, na década de 60, o Rangel vai fazendo esse registro, ele vai trazendo isso, quer dizer, houve prostituição ali naquele período colonial, e depois vai haver também, já na década de 70, próximo à independência, ali em 75, ainda existe esse ambiente, provocado por essas questões muito socioeconômicas, porque era o ganha-pão, era a forma da pessoa sobreviver, ela própria, o seu núcleo familiar, enfim, de sobrevivência. E isso persiste. Por quê? Porque, infelizmente, o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele provoca essas marginalidades, ele provoca essa costura, né, que vai deixando essas, vamos dizer, esses fiapos e essas bordas que nós chamamos, econômicas e culturais, mas elas são persistentes, elas criam outros saberes, elas criam resistências. E é por isso que é importante mostrar, e esse é um legado do Rangel, e é certamente o legado que esses jovens fotógrafos estão construindo. Mostrar essas resistências, mostrar a resistência que está sempre voltada, por exemplo, vamos dizer que é uma das ferramentas do artista, da produção do artista, esse comprometimento de trazer essas resistências, dar voz a essas resistências. É um dos compromissos, vamos dizer, do fazer artístico. E esses jovens fotógrafos certamente estão fazendo esses registros, marcando para a gente essas resistências. Então, assim, o Rangel vai fazer isso o tempo inteiro. Claro que ele está muito alinhado com o pensamento de independência, de autonomia, de dignidade. Eu acho que é mais do que falar de uma questão política, porque a gente sabe que todos ali estavam envolvidos politicamente também, tinha um contexto também ideológico político. Mas, acima de tudo, é pensar em dignidade humana.
e respeito à vida humana, porque haviam torturas físicas, não só psicológicas, mas também torturas. O que significa uma mulher colocar uma peruca que remete, por exemplo, a uma artista branca francesa relacionada a toda uma sexualidade a ser vendida, vamos dizer, por um sistema capitalista. Isso diz muito do que está sendo... Essa fotografia, só a análise dessa fotografia, diz muito do que está sendo vivenciado naquele momento. Porque essa sexualidade, né, que se remete sempre quando se fala do corpo negro, e aí eu posso falar que não é só o corpo feminino, é o corpo masculino também. Esse projeto de animalização, de exotismo, de selvagem, que, vamos dizer aí, o olhar eurocêntrico, colonizador, foi construindo, foi um projeto de dominação. E ali, muito alinhado à igreja, né? A Igreja Católica, que depois também vai ter toda uma, vamos dizer, um racha quando vem a própria cisão da Igreja Católica com os protestantes, porque vai ter toda uma leitura da imagem, do poder da imagem. Eu acho que é muito importante para o artista que produz imagem, ele pensar na responsabilidade do ato criativo nessa produção de imagem, porque ela pode estar atendendo a uma ideologia que traga consequências muito danosas a curto e médio e longo prazo. Porque quando você sexualiza a mulher, você expõe a mulher à violência física e à violência psicológica, que ela, nesse sentido dessa produção, dessa circulação dessa imagem, ela pode acabar se naturalizando, como muitas imagens do universo africano acabou entrando no imaginário assim fantasioso cultural, onde você começa a ler uma identidade negra num universo fantasioso, que não corresponde com a realidade, e que naturaliza também. No caso, por exemplo, da mulher, se você registra a mulher como um objeto sexualizado, você, de certa forma, está dando um bilhete, uma aprovação de que determinadas atitudes e comportamentos sejam aceitos. Que você realmente possa, como eu vi lá na rua Bagamoyo já, aquele ambiente que eu estava passando na rua, um homem ameaçou uma prostituta que estava ali na rua de forma violenta e agressiva. Nós estávamos falando agora. Então, esse imaginário que começa a ser construído em relação à mulher, de ela ser esse lugar, esse corpo, onde essa violência ela passa a ser aceita, ele também pode estar sendo construído por um fotógrafo, por um escritor, por todas as pessoas que estão produzindo uma mensagem. Então, isso é muito importante pensar nessa responsabilidade na produção da obra artística. E nesse ponto, o Rangel, nessa série, ele traz, na minha percepção, eu quero sempre frisar que a análise de uma imagem é subjetiva e pessoal. Na minha análise subjetiva e pessoal, o Ricardo retrata essas mulheres com respeito e com dignidade, independente da profissão que elas estão atuando ali, tem um valor sociocultural que não atende a uma moral estabelecida. Porque é interessante pensar nos valores que estão sendo colocados ali, que estão ali para ser massificados, porque, de repente, não era aceito um casamento que não fosse monogâmico, né, pela cultura dominante. Um casamento deveria ser monogâmico, ele deveria passar por
uma chancela religiosa, que seria uma chancela católica. Mas essa não era a cultura local. Mas, ao mesmo tempo, a prostituição poderia ser vista como moralmente inadequado. Então, como são esses valores que estão ali em jogo? Por isso que ele coloca, se você observar, o Rangel, ele dá muitas pistas também nos títulos dele. Olhares cruzados. A gente está sempre num jogo, o Moçambique tinha sempre um jogo desses olhares cruzados, do que era permitido, do que não era permitido, o conjunto de valores, quem ensina quem. Quando ele fala isso, não é porque na fotografia tem uma mulher mais velha e uma mulher mais jovem, e que a mulher mais velha é a mulher experiente que está passando os ensinamentos daquela profissão ou de vida para aquela moça que está se iniciando naquela profissão tão dura, né? Talvez não, talvez essa mulher mais velha seja até uma metáfora de uma cidade que tem sua cultura ancestral, que tem os seus grupos culturais, seus conhecimentos, seus saberes, para uma cidade jovem, uma cidade do porto, do trem, da mercadoria, dos novos produtos, da bebida. Quantas vezes a bebida foi também um motivo de dominação de vários grupos, né? Você transformar aquelas pessoas através da bebida, né? Trazer todo um vício. Se não é pela virtude, é pelo vício. Então, domínio também é pelo vício. E isso também é um conjunto de valores que muitas vezes não tem nada a ver com a cultura que existia naquela cidade mais velha. Então, são novos conhecimentos. Então, não sei se eu me perdi aí no assunto. Isa, está super interessante as coisas que se colocando aqui, né? É muito bom ouvir-te e falar do Ricardo Rangel com essa profundidade. Nós estamos a caminhar para o fim. Quero aqui agradecer imenso aos que participaram. Jorge, só um momentinho, porque eu cometi uma falha muito grande no começo, que a gente começa assim um pouquinho nervoso, né? E eu queria agradecer a uma pessoa importantíssima na vida do Rangel e que foi muito importante para mim, que é a Beatriz. A Beatriz, a viúva do Ricardo Rangel, e o neto dela, que está aqui no Brasil, o Matheus Kinner, que também me ajudou bastante. A Beatriz abriu todo o acervo para mim, do Ricardo, fez entrevista com ela e me deu carta branca em todos os momentos que eu preciso do registro fotográfico. Ela sempre me cede gentilmente os direitos autorais, e eu quero agradecer imensamente a Beatriz, que é uma pessoa que também é muito importante na trajetória do Rangel, não só na vida particular, por ser esposa dele, mas por ser companheira, sabe? Nesse sentido da mulher, ela tem um papel fundamental de companheirismo, de estar junto com o Rangel e de continuar o legado dele. Então, eu cometi essa falha no início e eu não quero passar hoje, deve ser um momento muito importante também para a Beatriz, porque, afinal de contas, é o aniversário do Rangel, e eu quero deixar um abraço muito carinhoso para ela, e que o Ricardo Rangel continua vivo através das nossas pesquisas, através das novas gerações, em que então isso seja assim reconfortante para ela, saber que o artista vai fisicamente, mas a obra fica. Então ela tem parte desse legado dele. Muito bem. Agradecer também ao Tito Pelembo, o Jabas Muniz, o Antônio Costa, que participaram aqui com os comentários, o X do Fernando Beativo, Cristina Bata, Sara Passon, Beatriz Marcesani, a Mércia Magumane, esse que se diz, não é? E a Milda, o Leidito, tem muita malta que é artista e muito interessante mesmo por essa conversa em torno do Ricardo Rangel. Muito importante voltar a falar desses nossos artistas, nossos fotógrafos, lembrar sempre
os marcos que esses homens deixaram como obra, um grande aprendizado que nós temos. E hoje, se Ricardo Rangel tivesse vivo, faria 97 anos. Ele é sempre muito lembrado por todos nós com muito carinho. Reconhecemos como um grande homem da fotografia moçambicana e mundial. Essa conversa foi muito focada à figura do Ricardo Rangel, mas ficou aqui muita coisa para conversar mais. Os fotógrafos, os outros dois fotógrafos, um brasileiro e um colombiano, que está na sua tese, que é uma tese maravilhosa. Eu recomendo que todo mundo leia, né? Isa, como é que a gente pode ter acesso a essa tese? Né? Essa tese você... Bom, se você coloca o meu nome, faz uma busca na internet, coloca o meu nome, aparece o título e você acessa o site, ou você também pode acessar o site da USP, mas na pesquisa no Google já aparece, e você também pode acessar o site da USP e acessa lá, pode baixar, eu deixei o acesso livre, pode baixar, download, ler. E gostaria de falar que os artistas que estão participando, se quiserem entrar em contato comigo, conversar sobre o trabalho, estou à disposição. Pode entrar em contato, eu respondo, eu vejo os trabalhos, eu tenho um imenso prazer, porque essa ponte com Moçambique não vai acabar nunca, ela só se fortalece, principalmente quantas coisas bonitas e boas, com qualidade, nós fizemos aí no Centro Cultural Brasil-Moçambique, que é a nossa representatividade aí do país aí em Moçambique. Sempre fizemos aí, tivemos sempre uma acolhida muito grande. E estamos abertos aí a outras conversas. Realmente é difícil separar a imagem do Ricardo Rangel, falar só da imagem e não se empolgar e falar da figura do Ricardo Rangel, que é um homem de tantas... É difícil, eu tinha me proposto a falar de cada imagem individualmente, uma análise realmente da imagem, mas a gente acaba também, porque hoje é um dia muito festivo, muito especial, porque é o aniversário de morte dele, a gente acaba tendo que falar dele também, porque foi uma pessoa emblemática na cultura. É difícil a gente não se empolgar e não se apaixonar pelo Rangel. Mas quem o meu e-mail está... O Rangel foi privilegiado, posso dizer assim, foi um privilegiado ter conhecido, vivido momentos com ele, uma pessoa de coração enorme. Sim. Meu e-mail está à disposição. Representa uma ponte viva e muito importante na relação cultural e acadêmica entre Moçambique e Brasil. Sempre muito bem-vindo aqui a Moçambique, no Centro Cultural Brasil-Moçambique. E quando chegas a Moçambique, mostra realmente que és amiga dos moçambicanos, porque todo mundo te recebe de braços abertos. E não vai só para o Centro Cultural, ou para a Escola de Artes Visuais, ou vais encontrar como VAR, mas com toda uma teia de gente que fizeste aqui neste país. Isso é verdade. Sim. Muitíssimo obrigado por ter aceito este convite e partilhar esse trabalho maravilhoso que essa tese, literalmente, a fotografia do século XX, século XXI. É isso, é século XX, século XXI. Sim. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada também ao Kiv, que nos ajudou aí nessa parte técnica. E eu me sinto em casa todas as vezes que eu estou aí, estou à disposição de todos os colegas. Um grande abraço para o Yusuf Adam, muito querido. E a todos, eu não quero citar um ou outro, porque eu vou acabar sendo injusta. O Félix Catela, e toda a Alda Costa. Aí eu vou me lembrando, vai me dando saudades. Muito obrigada a todo mundo que se dispôs aqui a ouvir um pouquinho do que eu pude falar. Tá bom? Muito obrigado. Ficamos aqui com mais uma palavra do artista, nossa convidada, a Isa Bandeira, amiga de Moçambique. E o tempo. Tamo junto. Eu não podia deixar de ser. Hoje é um dia marco o nascimento do Cacau. Eu tenho um compromisso aqui do Centro Cultural Brasil Moçambique. Todo 15 de fevereiro fazemos um evento lembrando esse grande fotógrafo moçambicano. Muitíssimo obrigado a todos que participaram desta live. Obrigado. Tchau.